Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. A gente demora a postar vídeo, mas sempre sai. Para quem ainda não conhece o meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. É Aline, letra K, D, Fonseca. Pode me visitar lá também. Eu tento alternar aí no trabalho nas duas redes, fica um pouco complicado, mas a gente sempre volta aqui. Então hoje eu senti de trazer um vídeo para vocês que tem muito a ver com a dinâmica da adoção, mais precisamente com os filhos adotivos. Obviamente que essa ferida emocional, essa dinâmica da qual eu vou falar, não é exclusiva das pessoas que foram adotadas, né? Também ocorre com outras pessoas, mas eu quero trazer aqui o meu olhar, nós vamos olhar por esse viés da minha experiência como filha adotiva. Como você acha que um bebê ou uma criança que foi entregue para adoção se sente? Naquele movimento, naquela situação da separação dos seus pais biológicos, da sua família biológica, alternativa A, ela se sente, tá tudo certo, tá tudo bem, tinha mesmo que ser assim, era para ser assim. Brota daquela criança uma resignação, uma concordância com a realidade. Ou alternativa B, dentro dela, lá no seu íntimo, ela se rebela e diz, mas que merda é essa? O que está acontecendo aqui? O que fizeram comigo? Para onde estão me levando? O que fizeram com a minha mãe? Cadê meus pais? Cadê meus irmãos? Eu não quero isso. Obviamente que a alternativa B que mais se encaixa aí nesse cenário que a gente acabou de traçar, né? Nenhuma criança quer ser adotada. Ela sempre vai preferir ficar com a própria mãe, com os irmãos, com os pais ou avós. No entanto, a gente sabe que para a vida dela correr da melhor forma, para que ela se desenvolva e evolua, não só como pessoa desse plano, né, dessa matéria, mas também como espírito imortal que é, ela precisa passar por essa situação. Eu coloco aí a adoção como algo necessário mesmo para a evolução dela. Ela vai encontrar ali paz ou o próprio abrigo que consiga fazer com que ela traga suas potencialidades, máximas, que ela consiga desabrochar. Só que essa é uma situação ideal. No realzão mesmo, não é assim que ocorre. Depois da alternativa B, a gente tem um desdobramento, que é aquela criança se sentir profundamente ferida. No âmago do seu ser, ela sente que foi injustiçada. Então, a adoção é um trauma que pode sim acarretar a ferida da injustiça para o filho ou filha adotiva futuramente. Falando de ferida da alma, de ferida emocional, assim como uma ferida que a gente tem ali no dia a dia, uma queimadura, um corte quando está lidando na cozinha, o que você faz? Você procura um curativo, não é? Para a ferida emocional ocorre mais ou menos da mesma forma. A gente precisa de algo que tampe aquilo ali, que façam com que a gente não fique toda hora sentindo aquela dor. Então a gente vai criar, o nosso ego, o nosso sistema de defesa psíquico vai criar um curativo para abrandar essa ferida da injustiça. E para essa ferida da injustiça, o curativo específico seria aí a pessoa se tornar rígida, né? Então a gente vai colocar um band-aid ali em cima chamado rigidez. É sabido que as pessoas que são muito rígidas são perfeccionistas, também um pouco controladores, mas eu não vou entrar na questão do controle aqui, porque o controle é o band-aid, o curativo de uma outra ferida emocional, que é a da traição. Então, voltando aqui pro cenário da injustiça, aquela pessoa ela vai se enrijecendo tanto a ponto de que não pode mais contar com outras pessoas. Então, nesse cenário, a pessoa se desenvolve de uma maneira a se colocar como autossuficiente, como se não dependesse de ninguém. Claro, porque em algum momento lá atrás o bebê ou a criança dependeu e sentiu que a sua sobrevivência estava ameaçada, porque essa pessoa da qual ela dependeu, que muito provavelmente é sua mãe ou seu pai, não estava ali para lhe auxiliar, para lhe atender nas suas necessidades mais básicas, né, mais primárias. Então, o que acontece? Na autossuficiência, o rígido, né, a pessoa rígida, ela se coloca
em situações com limites muito estreitos, com regras muito bem previamente estabelecidas, que não podem ser descumpridas, e a partir daí começa a alimentar uma autocrítica severa e também uma crítica com os seus pares, com as pessoas com as quais ela ou ele lida. E eu tô falando isso de cátedra porque eu sofro da ferida da injustiça. A Lise Bourbeau, que é a autora, né, dessa teoria das feridas emocionais, inclusive fala sobre a acne ser também um indício da ferida da injustiça, entre outros traços físicos, dos quais eu não vou tratar aqui. O que me importa mais, e eu acho que importa para você também, é a gente saber das questões psíquicas e emocionais que o filho adotivo traz na sua vida, para suas relações e, sobretudo, como que a gente pode começar a sanar isso, abrandar esses sintomas nas relações com os pares, com os filhos posteriormente, porque a gente sabe que os filhos espelham muito as nossas feridas. É muito possível que se a gente não olhar para o que a gente precisa olhar agora, os nossos filhos comecem a fazer por nós, dada aí a visão sistêmica como esclarecedora desses comportamentos dos filhos. Uma outra coisa que é muito importante a gente salientar é que conforme a gente vai ficando rígido, a gente vai se afastando do sentir, né? A gente vai se afastando da nossa intuição, principalmente as mulheres que deveriam ter isso muito mais aguçado, por causa do aspecto yin, né, do feminino. Óbvio que eu já falei sobre isso, Yin e Yang, tem um vídeo por aqui, vou deixar aí no card, sobre masculino e feminino. A gente precisa estar no nosso sentir para conduzir a nossa vida de maneira mais tranquila. Porque se a gente não está no sentir, se a gente não está na intuição, obviamente a gente está num aspecto contrário, totalmente oposto, que é a rigidez, que é o pragmatismo exacerbado. E isso nos adoece. Então vamos lá, como que a gente pode começar então a curar essa ferida da injustiça? Sem ser com esse band-aid aí, com esse curativo da rigidez. Como é que a gente pode começar a se tornar um pouco mais maleável, mais flexível e a partir daí fluir para o mais na vida, né? Alcançando melhores resultados, não só nas relações interpessoais, mas também no trabalho, com a profissão, com o dinheiro, com o nosso entorno de uma maneira geral. Também com a nossa espiritualidade. Primeira coisa é a gente identificar essa ferida. Quando a gente se coloca como pessoas muito críticas, apontadoras, donas da verdade, que não aceitam qualquer ou quaisquer transtornos, quaisquer obstáculos no decorrer das nossas ações do dia a dia. Quando a gente se torna muito irritadiço frente aos obstáculos, às mudanças que acontecem na nossa rotina, quando a gente fica muito estrito ali na rotina que a gente estabeleceu, sem aceitar qualquer mudança, né? A gente começa a se perceber então como uma pessoa rígida. É muito comum também as pessoas rígidas, né, que sofreram da ferida da injustiça, serem pessoas que caminhem por um viés de militância. São pessoas que abarcam muito facilmente problemas dos outros, entrando em triangulações. A gente pode falar sobre triangulações num outro vídeo. Se vocês quiserem, deixe um comentário aí para mim, para eu ir me guiando na criação de conteúdo para vocês. São pessoas que se compadecem muito com questões patrimoniais, ambientais, né, profissionais. Elas podem, inclusive, escolher a sua carreira, a sua profissão, conduzidas por esse sentimento de injustiça ou pela essa ferida da injustiça. Então, são pessoas que podem facilmente serem seduzidas aí por carreiras que envolvem todo o direito, né? Advocacia, promotoria, mediação. Hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que trabalham com mediação, que não têm a carreira primária ali no direito, mas que depois elas podem optar por isso. Eu não sei muito bem como funciona, mas são pessoas que estão tentando de alguma forma colocar um pingo ali de justiça nas suas relações e utilizam da sua carreira para isso. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas quando a gente escolhe a nossa carreira por uma questão
velada, eu diria sistêmica, aquilo tende a não fluir da melhor maneira, fica um pouco pesado, né? A carreira consome um pouco mais da gente quando a gente entra por esse caminho aí que não é de uma escolha livre, eu diria. Na verdade, a gente sabe que a profissão nos escolhe, né? A gente é mais ou menos arrastado para aquilo que a gente faz. Então, essa ferida pode ser um grande chamariz aí para esse tipo de carreira. Policiais, todo mundo está envolvido aí com as leis e principalmente com as militâncias através de ONGs, por exemplo, né? Pessoas que se envolvem com causas, né, humanitárias. Isso é bem legal, mas a gente precisa sempre olhar como a gente se sente frente a essa atividade, se não nos exaure, se estamos fazendo isso do nosso lugar, porque muitas vezes a gente está querendo sanar algo lá do passado e aí já não é tão interessante assim. Podemos continuar, mas só refazer o como, né? O como é o para que eu estou ali, recalcular essa rota. Então esse é um indício de que eu tenho a ferida da injustiça. Uma vez essa ferida identificada, na rigidez, na carreira, na profissão, na maneira como eu faço as coisas, eu preciso começar a aplacar o meu ego, que é ele que sai em minha defesa quando eu me sinto ameaçada ou exposta novamente, aquela ferida é aberta novamente. É preciso a gente ter profundo autoconhecimento e para isso eu tô aqui falando com vocês, também para convidar vocês a conhecerem o meu trabalho, os meus programas de mentoria para filhos adotivos, para pais por adoção. Tem sessões individuais para que você comece a ter recursos para começar a abrandar essa ferida e se relacionar com mais, eu diria, uma certa malemolência, uma sabedoria, inclusive aí, do aspecto yin feminino, que também está presente nos homens. Conversa com o ego. Quando você perceber que, de alguma forma, você se sentiu injustiçado ou injustiçado, quando essa frase pula antes mesmo de você pensar, isso não é justo, ou não foram justos comigo, etc, etc, ou quando você se coloca de uma maneira muito inflexível nas situações, tem que ser dessa forma, não pode ser de outra, comece a conversar com o seu próprio ego, dizendo para ele, pode dar um nome para ele, né? Dizendo assim, tá tudo bem se for de outra forma, tá tudo bem se acontecer de uma maneira diferente da qual eu havia pensado. Aqui é seguro sentir dessa forma, trazer bastante para o sentir, para as emoções, para o corpo. Na visão sistêmica, a gente utiliza o corpo como nossa maior ferramenta nas constelações familiares, né? A gente começa a sentir aqui o que está dentro, que a gente acha que está na mente, mas não é. A gente começa a ver que o trauma está no corpo. Então, trazer essa segurança para o sentir. Começa a dizer, dessa forma também está bom, se não for da forma A, eu vou me colocar de uma maneira a compreender também o lado B. Os filhos adotivos têm maestria em fazer isso, porque disso já dependeu a nossa sobrevivência. Nós já precisamos estar no outro lugar, né? Nós precisamos sair de um sistema e nos encaixar em outro sistema. Então a gente precisa ser flexível. Só que muitas pessoas acabam soterrando isso por conta dessa ferida. E isso não é muito legal, não é muito inteligente, né? Emocionalmente inteligente na hora da gente se relacionar. Um outro ponto, um outro exercício que eu proponho aqui com esse vídeo é começar a receber ajuda, começar a receber elogio, aceitar de bom grado, ainda que com certo incômodo, quando alguém, por exemplo, resolve pagar um café para você. A pessoa que sofreu dessa ferida, o rígido, ele tem extrema dificuldade, como eu disse antes, de aceitar, de receber, de estar no aspecto yin, né, no aspecto feminino, porque o feminino, ele é esse lado nosso de que não sai à frente fazendo. Quem sai à frente fazendo é Yang. Só que como lá atrás nós pensamos que não podíamos contar com ninguém, como eu disse antes, agora eu, como autossuficiente, lembra que eu falei? Não quero receber nada, sequer um elogio. Então, um exercício muito prático
para vocês começarem a se observar no dia a dia é: se alguém elogiou sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem, seu sapato, seu tênis, sua barba, whatever, diga apenas obrigado. Porque a gente tem a tendência de falar assim: obrigado, foi só R$1. Obrigado, comprei na lojinha não sei onde. Ou então, é nada, são seus olhos. Aceitem, comece a aceitar. Eu tô falando isso de carteirinha, porque às vezes até um elogio do meu esposo eu já logo enrijeço quando recebo e eu tenho que falar obrigada, né? Então, primeiro exercício aí, começar a receber, aceitar tudo que os outros que estão convivendo com você lhe ofertam. Por quê? Quando a gente não aceita das pessoas que estão conosco, que são nada mais do que a vida acontecendo, fica difícil de receber o que a vida está oferecendo, está ofertando no outro plano. Então fica difícil receber, inclusive, dinheiro, ofertas de emprego, melhores possibilidades, porque a gente não se coloca na posição de receber. No vídeo que eu falo sobre equilíbrio entre dar e receber, isso fica muito nítido, né? Então eu também, por ser rígida, também por não aceitar que façam algo que eu considere não tão bom quanto se eu mesma fizesse, acabo por não receber algo muito melhor que pode surgir ali na frente, tá? Esse é um ponto. O segundo exercício, para depois que você já tem aí uma semana recebendo tudo que a vida pode te ofertar de bom, seu parceiro, sua parceira, seus filhos, se alegrar com isso, sorrir, né, quando recebe um elogio, relaxar um pouco, perceber sua musculatura, perceba como que funciona a sua musculatura toda do seu corpo, né, para ver as fases em que você trancou ali enquanto criança, é não se sentir culpado, parar de se culpar por tudo, por todos, se responsabilizar, tentar salvar todo mundo, tentar orientar a vida de todo mundo. Já nos basta a nossa vida com tantas coisas que a gente precisa lidar. Então receba e relaxe um pouco, libere-se um pouco da culpa. Essas são as duas atividades aí para essa semana. Era isso que eu queria falar para você, que como eu, foi adotado e que pode ou não, né, ter percebido aí a adoção como uma grande injustiça. A gente sabe, depois do expandir da nossa consciência, que obviamente não é uma injustiça, mas o próprio achar, né, a própria crença não é consciente. Ela aparece exatamente nos sintomas posteriormente. Então, por isso que a gente precisa fazer esse mergulho aí, se conhecendo. Eu mesma não sabia que tinha essa ferida, até descobrir há algum tempo atrás. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Deixe o seu like aí, o seu joinha, comente, tragam suas ideias. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim o YouTube vai entender que ele pode entregar esse vídeo, que ele tem qualidade para outras pessoas, para que elas se beneficiem assim como você. Muito obrigada por estarem até aqui, por confiarem nesse trabalho. Até a próxima!